Olá, alunos do nono ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias e hoje nós estamos começando aí a nossa nova sequência de atividades, nova sequência de aulas, né, do Caderno Aprender Sempre. A sequência 2, a nossa aula de hoje, Cruzando Ideias. Né? Vamos passar aqui, que hoje eu estou com o meu auxiliar remoto. Vamos lá. Tema da aula, textualização de textos argumentativos e apreciativos. Objetivo da aula, ler e interpretar o artigo de opinião, observando como o autor apresenta seu ponto de vista e o sustenta por meio de argumentos. Então, não é um tema, nem é um assunto que seja que seja estranho para vocês. Na verdade, a gente tem trabalhado isso, inclusive trabalhamos no primeiro bimestre, né? Só que dessa vez a gente vai tratar um pouco mais, aprofundar um pouco mais essa questão de como trabalhar os argumentos, montar o repertório, né? Por exemplo, você te propõe uma redação, né, para o aluno, o professor pede uma redação sobre determinado assunto, é preciso que o aluno tenha repertório, é preciso que o aluno saiba como articular ponto de vista, argumentos, conclusão, sabendo usar vozes de autoridade, dados estatísticos, todo o conhecimento da escola, o conhecimento científico. Então, é todo esse trabalho que a gente vai tentar apurar aqui na nossa sequência de aulas que começa hoje. Para tratar desse assunto junto comigo, eu tenho aqui, na verdade, não aqui, mas diretamente de algum lugar desse planeta, o professor Ed Joel, que está aqui. Olá, professor. Olá, Mauro, tudo bem? Olá, pessoal. Então, quero dar também as boas-vindas aos estudantes, aos responsáveis que acompanham a aula, os queridos colegas professores. Sejam bem-vindos aí à aula de língua portuguesa do professor Mauro. Eu vou estar aqui cruzando ideias com vocês, né? Eu que, para quem não me conhece, eu sou professor de ciências aí do Centro de Mídias, também às vezes dou uns pulinhos lá na biologia, e eu quero dizer que é uma honra e um prazer estar aqui, e dizer para vocês também que não dá para fazer ciência no Brasil se não dominar a língua portuguesa. Então, você que tem o projeto de vida aí voltado para as ciências, né, biologia, química, física e afins, ciências médicas e outras, você vai ter que dominar a língua portuguesa e todas essas nuances aí que são exploradas pelo professor Mauro. Muito bem a participação do professor Joel durante toda a aula, né, para a gente poder ter aí esse link, como ele falou, né, língua portuguesa, ciências, então a gente está trabalhando o quê? Texto argumentativo, como é que a gente conhece, como é que a gente entende do que a gente está falando, a gente tem que entender de todas as áreas de conhecimento. Então hoje, como o nosso tema, o tema que a gente vai abordar para construir o texto argumentativo é um termo científico, então nada melhor do que um professor de ciências para ajudar a gente aqui com esse tema, até para eu não ficar falando só de suposições, tá bom? Vamos lá então, para começar, olha os conteúdos de hoje, na tela. Percepção do posicionamento do autor no artigo de opinião, então entender como o autor se posiciona, né? E segundo, construção da argumentação que sustenta esse posicionamento. Então, as duas coisas, o ponto de vista, que é como o autor se posiciona, como é que ele se coloca, que lado que ele defende, se é que tem aí lados para defender. E depois, como é que ele articula, né, os argumentos para poder defender esse ponto de vista. Então, são as duas coisas que o texto argumentativo vai exigir aí da nossa percepção. Para começar, auxílio de vocês aí, ó, tem uma atividadezinha. Eu coloquei duas sentenças, né, duas alternativas com sentenças, e é para vocês dizerem para mim o seguinte, qual das alternativas contém o ponto de vista do articulista? Então, é preciso agora saber a diferença entre ponto de vista e argumento. Então, qual alternativa dessas duas que eu coloquei na tela contém o ponto de vista do articulista? Eu vou ler para vocês. Ó. A. O mundo já teve 5 extinções em massa das espécies terrestres, todas elas causadas por fenômenos naturais, como a queda de asteroides, que provocou, além da morte de milhões de seres, a extinção dos magníficos dinossauros há cerca de 66 milhões de anos. A B. Atualmente, a Terra está na iminência de uma nova extinção em massa, que seria a 6ª, mas que, na realidade, é um evento único e novo, pois se trata de um extermínio de milhões de seres vivos provocado pelas ações de uma espécie arrogante e egoísta que se arvora dona do mundo e que autodefiniu um status próprio de privilégio, estabelecendo que os direitos humanos estão acima dos direitos dos animais e dos direitos da natureza. Um minutinho para vocês dizerem qual dos dois contém o ponto de vista do articulista e nós já voltamos.
de volta aí com a participação dos alunos e professores. O aluno Danilo Carvalho dizendo que é a letra B, né? Aliás, a maioria que está dizendo que é a letra B, né? A aluna Yara também. Vou ler o nome dos alunos aqui para valorizar a participação deles. Aluno Lucas Guilherme, também letra B. Aluna Prilídia, letra B, né, dizendo que é a alternativa B que contém o ponto de vista. O aluno Gustavo, alternativa B. O aluno Luiz Henrique, B também. A aluna Ana Maria, B. A aluna Gabriela. E por aí vai a participação dos alunos, todos dizendo que é a letra B. Será que é a letra B? Vamos ver aqui se a gente tem a resposta correta. Olha ela na tela, a letra B, né, que aponta o ponto de vista, ou seja, a partir de um fato que ele constatou inclusive na alternativa A, ele aponta que o sexto extermínio, na verdade, é um evento único, é um evento novo que está sendo criado por essa espécie humana que não respeita nada e que se coloca como superior a qualquer coisa na Terra. Então, isso é um ponto de vista. E por que é um ponto de vista, professor? Porque pode ser contestado, né? Pode ser contestado por diversas outras afirmações. Então, é a conclusão a que o articulista chega a partir de analisar os dados que ele tem na mão, né? O ponto de vista sempre é subjetivo, ou seja, ele parte da percepção da pessoa, né? Então, não é uma verdade absoluta, não é uma verdade, embora, no caso dele, sendo ele uma autoridade científica, a gente pode considerar ele com muita autoridade, mas não é uma verdade absoluta, pode ser contestado. Então, por isso a gente chama de tese, ponto de vista. Vou pedir para pôr na tela aí o lendo e interpretando. Olha só. Assim como todos os textos a que temos acesso, a leitura de um texto argumentativo precisa acontecer além das palavras escritas. É preciso ler sobre o autor, sua formação, o veículo de circulação, etc. Tudo isso interfere ou pode interferir no posicionamento sobre determinado assunto. E é natural que seja assim. O articulista, com o objetivo de persuadir o leitor de que a sua ideia seja boa, faz uso de uma série de estratégias que, ao serem utilizadas no texto, podem causar o efeito de convencimento esperado. A escolha do título, a construção do ponto de vista, a escolha dos argumentos e a sua hierarquização na defesa da tese, tudo isso é pensado para traduzir da melhor forma o seu ponto de vista. Então, aí é um texto rápido que eu fiz exatamente para mostrar como é que funciona a leitura de um texto argumentativo. Quando a gente vai ler algo, né, que tem a opinião de uma autoridade, de algum especialista, é importante que a gente conheça quem escreveu, conheça o contexto em que ele escreveu, para verificar se tudo aquilo realmente condiz e pode ser usado no contexto que você quer usar. Por exemplo, neste momento, a gente está trabalhando um assunto que eu tenho uma autoridade no assunto, aqui é o professor Ed Joel, né? E aí a gente vai falar sobre isso no chat da atividade 1. Olha só, primeiro eu passo a atividade para vocês e na volta ele vai começar a fazer suas considerações. Olha a atividade na tela. Conforme o texto, a sexta extinção está relacionada à ação do ser humano. Cite alguns momentos apontados pelo autor que justificam esse ponto de vista. Então, eu vou dar um minutinho. Na volta, vocês já vêm apontando aí os momentos em que a extinção foi causada pelo ser humano, né? E a gente já tem a participação do professor Ed Joel. Um minuto, a gente já volta. Got a feeling nothing is forever. Keep your voice low. The sun is high, but I wish I could bathe in the moonlight. Ooh, this is it now, come out of the shadow. Ooh, make the walls fall. Memory is headed for disaster. Heart is beating slow. I hear the words, I see the ghost of voltando, né, alunos participando, mandando suas respostas. Olha só, momentos em que o autor coloca que a ação do homem causa aí esses danos que pode provocar extinção, a sexta extinção, né? Os alunos mandando aqui, o aluno Gabriela colocou o seguinte: queimadas, os momentos de queimadas, né? Quando se faz queimadas, o homem está mostrando que ele está
causando aí danos que pode gerar essa extinção. O Gilberto mandando guerras, poluição, aí alguns mandando poluição, problemas com o meio ambiente. E aí a gente tem ó, a aluna Natália colocando a foto do aumento do plástico no oceano, quer dizer, quando se aumenta o número de plástico no oceano, né? Poluição, tem gente muito colocando poluição, desmatamento. Desmatamento também é uma ação do homem sobre a natureza que pode causar, aí, que são elementos apontados pelo autor, que pode causar a sexta extinção. Professora Joel, Oi. Está aí na escuta. Sempre. Vamos lá. Essa sexta extinção, que é um assunto tratado aí pelo nosso articulista, né? Ela realmente é a sexta extinção ou é algo, como ele diz, algo novo? O que é isso? E falando cientificamente, como que isso pode ser provocado, né? De acordo com o articulista e de acordo com o que você conhece aí dessa área. A gente tem que entender o seguinte, sempre que a gente está falando de ciências, né, se eu vou fazer um artigo científico, que não é o caso aqui, é um artigo de opinião, né, fica fácil de eu esclarecer quando se trata de um assunto extremamente científico e quando o autor também está dando sua opinião, ainda que em cima de argumentos científicos. Né? O primeiro parágrafo mesmo que você colocou lá, eles falam assim, magníficos dinossauros. Isso já é uma opinião. Eu posso achar os dinossauros horríveis, não necessariamente magníficos. Né? Então, sempre que a escrita é científica, esse tipo de coisa normalmente a gente vai ver. Horrível, magnífico, maravilhoso, belo, terrível. Né? Então, vai ser muito difícil você encontrar isso no artigo científico. Então, normalmente, aí já vai estar ligado a uma opinião. Agora, é claro que o articulista ele é um especialista no assunto, né? E assim, ele se baseia em muitas informações científicas, porque, conforme você já disse, ele quer me convencer de que a opinião dele é melhor. Eu, particularmente, tenho a tendência a concordar com ele, até porque o meu mestrado é em meio ambiente, então também é a minha área e a gente sabe o quanto que foi degradado. E, de fato, nenhuma espécie de ser vivo, até hoje, impactou tanto na história da vida no planeta. Né? A gente tem alguns impactos locais, tal, registrados, inclusive de forma fóssil, né? Mas, da forma que o homem está fazendo, e o pior, né? Até onde a gente sabe, nós somos o único ser consciente, né? Daí, inclusive, que vem o nosso nome científico, Homo sapiens sapiens, que é aquele que sabe que sabe. Então não basta eu saber, eu tenho que saber que eu sei, eu tenho que ter consciência que eu sei. E teoricamente o homem tem essa consciência, né? Porque houve já uma extinção causada, ou pelo menos uma grande diminuição causada por um ser vivo, que foi quando surgiram os fotossintetizantes, que inclusive no texto é falado sobre isso, que o oxigênio ele acaba sendo mortal para muitos seres vivos, mas foi de uma forma inconsciente, né? Consciente, buscando, então, né, melhorar suas condições de vida, o que é um erro, né? O próprio artigo, ele comenta isso, a gente está caminhando, na verdade, para um ecocídio, né, para um suicídio ecológico, achando que está melhorando a nossa vida. Né? Então, sim, pensando desta forma, eu tenho a tendência a concordar com o autor de que é uma coisa nova, então não deveria nem ser chamada de sexta extinção, mas talvez de um primeiro novo evento aí, que ele dá um nome aqui, né, que é um evento de extermínio em massa. Talvez seja a primeira vez, porque esse extermínio, acho que ele traz essa questão da consciência, que quando o pessoal coloca aqui no chat, né, sobre o desmatamento e as queimadas e etc., e eu falo isso nas minhas aulas, né, tem que lembrar que se alguém está derrubando a floresta, é porque nós estamos consumindo o que essas pessoas estão produzindo depois de derrubar a floresta. Ou seja, nós somos coautores, né? Sim, exatamente. Nós somos corresponsáveis. Sim. Né? Isso é muito importante, porque é muito fácil eu apontar para o produtor e falar, né? Olha, um produtor está derrubando a floresta, mas ele precisa sobreviver e ele está vendendo para eu que quero consumir. Né? Muito bem. Para a gente não demorar muito, já que você sabe que a aula é curta, né? Temos aqui uma sequência de argumentos, aqui, olha só.
defendendo a tese. Então, eu vou pedir para pôr na tela, a gente tem uma tese aí que foi criada pelo articulista. Atualmente, a Terra está na iminência de uma nova extinção em massa, que seria a sexta extinção, mas que na realidade é um evento único e novo, pois se trata de um extermínio de milhões de seres vivos provocados pelas ações de uma espécie arrogante e egoísta, no caso é o homem, que se arvora dona do mundo e que autodefiniu um status próprio de privilégio, estabelecendo que os direitos humanos estão acima dos direitos dos animais e da natureza. Essa é a tese dele. Temos diversos argumentos. Então, Joel, a gente vai lendo os argumentos, e aí em grupos de argumentos a gente vai fazendo considerações, e os alunos também vão fazer as considerações aqui na tela. Então, não vai ter aquele intervalo, a gente vai lendo e vocês já vão mandando a participação e o Joel vai comentando, ok? O primeiro argumento é de que o ser humano promove riqueza à custa do empobrecimento dos ecossistemas e da eliminação dos seres. O Joel falou um pouco sobre isso. Vou ler mais um. Segundo argumento, o crescimento da área de ocupação humana de 0,1 no Holoceno, e aí o Joel vai falar sobre isso, passa para 97% atualmente. Então, a área de ocupação humana na Terra. Terceiro argumento, o aumento da produção e do consumo causou a degradação generalizada dos ecossistemas globais e a aniquilação da vida selvagem, diminuindo cerca de 60% dos vertebrados silvestres. E o quarto argumento desse slide, ó, estudo do IPBES mostra que 1 milhão de espécies estão ameaçadas de extinção. Enquanto o professor Joel vai fazer algumas considerações, né, sobre esse tema, eu quero que vocês mandem aqui no chat a participação, que eu já vou verificando e já pergunto automaticamente para ele, para que a gente tenha essa interação. Professor Joel, esses 4 primeiros argumentos, o senhor deve ter aí acesso ao texto. Esses 4 primeiros argumentos aí, qualquer coisa eu vou repetindo para você, mas principalmente no segundo, que fala da questão do Holoceno. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a gente poder entender esses argumentos que ele trouxe. Isso, na verdade, né, quando a gente estuda lá geologia e tal, a gente vai ter várias eras, eons, e o Holoceno seria, então, o período que a gente vive hoje. Entre 10 e 12 mil anos atrás até hoje. Tá? Então, isso seria o Holoceno. Inclusive, no texto, né, ele vai sugerir algumas novas eras aí, que eu acredito que vai ser comentado daqui a pouco. Mas, assim, falando dos argumentos assim de forma geral, né, a gente promove a riqueza às custas do empobrecimento do ecossistema. Por quê? Porque quando eu derrubo uma mata para plantar só uma espécie, por exemplo, soja, né, eu estou falando soja, mas não estou aqui endemonizando a soja, mas quando eu derrubo uma vasta floresta com muita biodiversidade e coloco só soja lá, eu estou empobrecendo essa biodiversidade, né? Então, entre 10 mil anos e até hoje, veja bem, cresceu aí 97%, o que eles vão chamar aqui no texto de área ecúmena. O que é área ecúmena? Área habitada, né? Área ecúmena, na verdade, seria área habitável, que é uma outra nomenclatura. Que aparece aqui também bastante. Bom, sim. O terceiro argumento. Aumento da produção e consumo causou a degradação generalizada de ecossistemas globais e a aniquilação da vida selvagem. Então, está ligado ao primeiro argumento, né? Eu derrubo floresta para quê? Para colocar boi lá, para poder plantar um único tipo de planta. Então, eu acabo com a biodiversidade, eu empobreço a natureza. Sim. Né? E aí o estudo que mostra que 1 milhão de espécies estão ameaçadas de extinção. E aí a gente tem que lembrar que muita produção de bens e consumos também gera poluição, polui rios, etc. Então, o que não está ameaçado porque a gente derrubou para plantar ou para colocar gado, a gente está ameaçando com a poluição. Sim. Né? Então, esses argumentos são plausíveis. E aí agride a natureza e diminui a condição de vida de algumas espécies, né? Vamos para o próximo slide, que tem mais argumentos. Olha só. Quinto argumento. Para alimentar, vestir e fornecer energia a este mundo em expansão, florestas foram derrubadas. Está dentro do que a gente já falou nos primeiros argumentos. Pântanos com má conservação e oceanos cheios de plásticos. É o sexto. O sétimo argumento. Declínios nas populações de insetos, principalmente as abelhas. O oitavo. Antropoceno, que é o que ele estava falando, que é uma nova era, que é uma nomenclatura que ele criou no texto dele, né, que é a era do ecocídio, onde o homem é que atua, né, mais na natureza. Crime contra o meio ambiente, reconhecido pelo Tribunal Penal Internacional em 2016. Desculpe, não foi criado por ele. Ó. Isso foi reconhecido pelo Tribunal Penal Internacional em 2016.
O nono argumento, evento novo que não pode ser classificado como sexta extinção, pois não se trata de um acidente natural, mas uma erradicação ativa e organizada conduzida pelo ser humano. E aí eu parei nos argumentos, que a conclusão a gente vem daqui a pouco. Então, comente um pouquinho mais sobre esses argumentos, Joel, por gentileza. Tá. Só sobre o antropoceno aí, quem criou foi Paul Crutzen. Ele foi prêmio Nobel de Química em 1995. Tá? E foi ele que falou que a destruição é tanta que a gente está entrando. Isso foi um químico que falou, tá, gente? Não foi um biólogo, um ecólogo, foi um químico. Ele falou que a destruição é tanta que a gente está entrando neste antropoceno aí. E o que é pior vem depois, né? Que tem um novo termo que foi criado aí, que é o necroceno. Antropoceno quer dizer a era em que o homem domina, e o necroceno quer dizer a era em que a morte domina. Olha que triste, já existe forte, esse termo também. É muito forte. Tá bom? Então vamos ver aqui os argumentos. Então a gente falou do quinto, né, para alimentar e vestir, acho que a gente já comentou. A questão dos pântanos. Quem nunca, né, ouviu dizer que aterraram tal lugar para fazer um conjunto habitacional? Normalmente esse lugar que foi aterrado, ele foi aterrado porque era um pântano, né? Então só para a gente ter uma ideia. Aí tem também o plástico, né, que a gente não sabe o que fazer com o plástico, que ele não acaba nunca. E aí, né, entra naquilo que você falou, que se a gente reclama do plástico, a gente também tem que lembrar que a gente consome muita coisa com plástico, né? Quer dizer, então o discurso não pode ser tão vazio, a gente tem que pensar, e tem que ser uma solução muito mais complexa, porque a nossa vida ela está girando em torno disso, né, Joel? Sim, o segredo acho que está sempre na questão da reciclagem, da sustentabilidade, parar de produzir plástico e começar a usar o que já tem de diferentes formas. Sim. E é difícil, né, a gente criar essa nova cultura, mas é necessário. Sim. Acho que muita coisa hoje que a gente tira da natureza, a gente poderia não estar tirando. Mas lembrando que o plástico, ele vem do petróleo e precisa ser extraído, né? Então, já começa por aí a degradação, na hora da extração. E depois que você produz, você usa um pouquinho e joga fora, uma coisa que poderia durar a vida inteira aí de muita gente. Muito bem. Aí, ó, você tem mais argumentos aqui, certo? Declínio da população de insetos, então nem se fala. Gente, a nossa vida, ela é diretamente impactada por isso. Tá? Pela questão do declínio aí da população de insetos. Por quê? A maioria aí das plantas que a gente consome são angiospermas, que produzem flor, fruto e semente. E muitas delas dependem do inseto para ser polinizadas. Uhum. Se não tiver inseto, simplesmente a gente não tem o que comer, mesmo que a gente não coma um inseto. Tá bom? Então, olha como é grave o negócio. Muito grave. Né? E aí a gente tem aqui o evento novo não pode ser classificado de sexta extinção, pois, como a gente está falando aqui, são as nossas ações que estão levando a isso. Então, não seria mais uma extinção, e seria, assim, estamos à beira aqui, ó, ele fala aqui do necroceno, ou seja, o extermínio das espécies não humanas, que depois virará o extermínio da espécie humana, como a gente acabou de ver. Isso que você antecipou, Joel, é a conclusão. Então vamos pôr na tela aqui a conclusão, que a gente já fecha. Não, mas beleza, tá dentro. Porque é a nova era. Porque o que acontece? Sim. Durante todo o texto, o autor vai falando das eras, né? O Holoceno, aí depois chega no Antropoceno, como você explicou muito bem, a atividade aí do homem sobre a natureza, né? Criminosa, né? E aí vem a conclusão. A conclusão entra assim, ó. Estamos à beira do necroceno, ou seja, o extermínio das espécies não humanas culminará e reverterá no extermínio dos próprios seres humanos. Ou seja, é uma atividade que vai fazer com que a gente mesmo crie a nossa própria morte, o nosso próprio extermínio, que seria o necroceno. Tá, aí você estava falando sobre isso, João. Pode terminar. Não, então, exatamente, porque quando a gente fala de necroceno, na verdade, seria o domínio da morte. Olha que triste. Né? Se o antropoceno é o domínio do homem, o necroceno seria o domínio da morte. Beleza. E aí, Joel, peraí que eu vou te interromper só um pouquinho. Olha só, gente, tá terminando a aula, o Joel estava falando uma coisa muito importante, mas ele vai voltar. Quinta-feira ele está de volta, a segunda aula dessa série de aulas que a gente vai falar sobre esse tema. Então, eu, respeitosamente, interrompi, ele vai se despedir, e a gente vai voltar na próxima aula com esse tema, e aí vocês já sabendo disso, já podem trazer participações mais ricas para a nossa aula. Joel, obrigado. Pode terminar até seu raciocínio que você estava terminando. Não, eu que agradeço. Eu só queria dizer que a gente tem que torcer para entrar no ecoceno. Eu nem vou falar o que é, vou deixar para vocês Então, na próxima aula você vai falar sobre isso, tá? Gente, obrigado pela participação, obrigado por ter entendido aí qual era a intenção da aula, né? A gente trabalhar os argumentos, mas sempre com alguém auxiliando dentro
os conteúdos. Na próxima aula a gente vai ter uma sequência sobre esse assunto, então não percam, que a gente vai continuar falando sobre isso e o professor Joel à distância falando com a gente. Um grande abraço, deixa eu mandar aqui para vocês avaliarem a aula. Olha só, o QR Code está aí, avaliem a aula e até a próxima.